aqui. Então já convido então o Dom Vicente Ferreira, que é presidente da Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Eu fiz questão aqui com a nossa agenda de estar aqui, deputado, e as companheiras aqui da mesa, todos que nos acompanham, de estar presente nesse momento, porque eu acredito que mudança sem movimentos sociais não são mudanças para nós. Até rimou, né? Mudança sem movimentos sociais não é mudança para nós. Isso é uma convicção que nasce também das religiões, das igrejas. Eu, como representante religioso, tenho acompanhado de perto todas as pautas de nossas pastorais sociais, de nossos movimentos sociais. E creio que hoje a cúpula dos povos é esse espaço poderosíssimo de diálogo e que, de fato, ontem nós tivemos uma reunião com um grupo de parlamentares, Fratelli Tutti, todos irmãos, e a gente estava dizendo disso, como que é importante a gente estar atento para a mobilização, inclusive desta casa, para que a gente possa incidir nesse espaço que é fundamental para o que virá, não só para o presente, mas para o que se espelha e que virá. E aí eu queria partilhar com vocês uma caminhada que nós fizemos enquanto igreja, que é muito importante. O Sul Global, as conferências da América Latina e Caribe, África e Ásia, que o assunto da ecologia integral não é um assunto só nosso, do Brasil, construiu um documento, ele inclusive foi entregue ao Papa Leão, porque o Vaticano também tem um lugar de fala na COP30. Uma mensagem, então, dessas conferências do Sul Global, que tem como nome um chamado por justiça climática e a casa comum, conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções. Então, resumidamente, esse documento, que foi construído por muitas mãos, ele primeiro é um grito de denúncia às falsas soluções. Acho que fica muito claro aqui que essa proposta de capitalismo verde, ela tem que ser extremamente vista com, não é só com prudência não, mas é com resistência, porque como pode um sistema que destrói apresentar as soluções? Acho que tem alguma coisa errada aí. Então é também um grito antissistêmico. Essa coisa da ganância, da exploração ilimitada da natureza, ela não pode continuar, porque, inclusive, o planeta Terra já está dando a sua palavra sobre nós. Foi muito triste, outro dia, ver um artigo dizendo que talvez em breve a Terra se livre de alguém que está sendo muito importuno a ela, que somos nós. Meu Deus! E é a verdade. E aí eu disse assim, mas esse preço vai chegar para todos. E alguém disse para mim, mas Dom Vicente, o dia que chegar para os ricos, os pobres já morreram há muito tempo. Isso dói no nosso coração enquanto líderes religiosos, líderes políticos, pessoas que sonham com um mundo diferente, num planeta diferente. Então a segunda parte do documento, depois da denúncia dessas falsas soluções, que às vezes a gente não sabe se é transição energética ou se é transação financeira, energética, a gente fica perdido com tudo isso, a mercantilização dos bens da natureza, nós trazemos aqui também um grito pela ecologia integral. Defesa dos povos originários, defesa dos quilombolas, da agricultura familiar, da agroecologia, da floresta, dos rios, dos ares, tudo isso está nesse documento. Tudo isso, com uma palavra das igrejas do Sul Global. E, por fim, não poderia ser diferente em nome da nossa fé, que eu também creio que para todos nós as espiritualidades são muito importantes. Não só no horizonte cristão, mas quantas espiritualidades dos terreiros, dos quilombos, das aldeias, são destruídas também em nome de um progresso. Então é também, de certa forma, um pacto espiritual, de cuidado da nossa vida e da nossa casa comum. Então eu deixo, deputado, como referência esse documento, ele está acessível, né, nas redes sociais,
como sendo uma contribuição também das nossas igrejas. Isso chegou já à mão do Vaticano, às mãos do Vaticano, para que possa também, quem sabe, oxalá, incorpore essa nossa fala nos debates sobre a COP30. E lembrando que Doris está aqui, Dário, e tem muita gente aqui da nossa igreja, nós temos um grupo de trabalho, Igreja rumo à COP30, quem diria, né? Muitos perguntam, mas o que vocês têm a ver com isso? Igreja rumo à COP30, que tem feito um trabalho de mobilização, inclusive de diálogos com vocês na Cúpula dos Povos. Espero que a gente continue juntos nessa caminhada. Muito obrigado pela oportunidade da palavra. Muito obrigado, Dom Vicente. E eu quero convidar aqui a Ayala Ferreira, por 10 minutos também, Ayala. Oi, está funcionando. Eu acho que isso aqui é muito baixo, por isso que eu vou usar isso aqui. Bom dia a todas, todos e todes. Ai, que bom que houve esse retorno, que às vezes a gente dá uns bons dias aí, as coisas não há esse retorno e parece que falta alguma coisa para a gente dar continuidade na fala, né? Então, eu gostaria assim, de começar fazendo um agradecimento aos deputados e deputadas, sobretudo ao deputado Newton Tato, à deputada Talíria Petroni, à deputada Célia Chacriabá, pelo que eu soube, autor e autoras desse requerimento que permitiu a realização desse seminário numa casa tão marcada, né, por grandes e intensos debates, mais recentemente desse debate ambiental, né? E de abrir essa oportunidade de participação e de diálogo com essa casa para... Para apresentarmos a importante... Tá difícil, né? Hã? Paralisa meu tempo aí. Mas, assim, mas de agradecer ao deputado e às deputadas pela realização desse seminário, que, de certa forma, nos permitiu, né, de apresentarmos essa importante iniciativa coletiva de construção do que nós temos chamado da Cúpula dos Povos, rumo, porque acreditamos no processo até novembro de 2025, mas também durante a realização da Conferência das Partes, né, da COP30, no período de novembro, agora em Belém do Estado, no Pará, né? Então, de dizer dessa importante iniciativa da construção da Cúpula dos Povos. Se me permitem rapidamente me apresentar, né? Então, eu sou Ayala Ferreira, eu componho a Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e que internacionalmente se articula na Via Campesina. E também fazemos parte, né, dessa coordenação política internacional da Cúpula dos Povos. E é em função disso que eu estou aqui representando essa articulação que, como a gente tem dito, ela é construída por muitas mãos, né? Desde que nós tivemos a notícia de que o nosso país iria sediar a 30ª edição da Conferência das Partes sobre o Clima, nós fomos nos colocando em articulação com diversas representações sociais e populares em escala global, que, para coletivamente retomarmos, como já foi dito aqui, depois de anos sem termos essa participação massiva, né, do campo popular, do campo social, para coletivamente construirmos a Cúpula dos Povos e, a partir daí, fazer o que nós chamamos da incidência e das reflexões necessárias no espaço como a COP30. Fortalecendo o que nós chamamos do nosso papel dos movimentos sociais e populares, que reivindica, né, uma participação autônoma, mas, ao mesmo tempo, de diálogos, né, para compreendermos que são essa multiplicidade de sujeitos, né, do campo popular, do campo social, que verdadeiramente apresenta e pode apresentar o que nós chamamos das necessárias e urgentes, né, soluções diante de uma crise
que não foi nós que criamos, embora enfrentamos os efeitos concretos dessa crise ambiental que nós estamos vivendo nos dias atuais. Hoje, a Cúpula dos Povos congrega cerca de 700 organizações sociais e populares de todo o mundo. Somos diversos e representamos movimentos de mulheres, povos indígenas, quilombolas, juventude, trabalhadores e trabalhadoras rurais, pescadores, afetados por grandes projetos hidrelétricos, minerários, pastorais sociais, ambientalistas, povos de terreiros, organizações não governamentais, movimentos sindicais, movimentos urbanos e comunidades de diferentes origens. Nos unificamos, apesar da nossa diversidade, numa leitura comum de mundo, marcado pela compreensão de que nós vivemos uma gravidade do momento atual, que é de múltiplas crises, incluso a crise ambiental. Efeitos de um aquecimento que tem provocado a era dos extremos, ora enfrentando grandes inundações, ora enfrentando secas, que tem, evidentemente, impactado a vida de todos, mas, sobretudo, a vida daqueles e daquelas que estão em maior situação de vulnerabilidade, tanto no nosso país como em outras partes do mundo. E queremos aqui dizer, não, essa crise ela não é fruto de uma fatalidade, e tampouco, como a representação da igreja aqui nos colocou, e tampouco é a mão de Deus, né, que está pesando sobre nós. Ela tem uma origem, essa origem diz essa lógica insana de desenvolvimento do sistema capitalista, né, que tem mercantilizado todas as formas de vida no planeta. A responsabilidade, portanto, é daqueles que defendem um desenvolvimento de um sistema baseado na superexploração das pessoas e da natureza, em que todas as formas de vida existentes em nosso planeta devem produzir lucros extraordinários, né, para beneficiar, lamentavelmente, um grupo cada vez menor e seleto no planeta Terra. Queremos, com a Cúpula dos Povos, com um processo de mobilização de cerca de 15 mil pessoas, 15 mil vozes, 15 mil mãos, 15 mil corpos, que é o que a gente quer mobilizar ali na construção da Cúpula dos Povos, dizer a plenos pulmões que basta desse sistema de misérias e de morte. Precisamos denunciar os agentes que atuam para desmantelar as políticas de controle, de fiscalização, né, contra aqueles e aquelas que violam os direitos da natureza e os direitos das pessoas. E, deputado Nilton Tato, se me permite aqui dizer, nós, sociedade civil, movimentos populares, movimentos sociais, temos olhado com muita preocupação. No ano em que o Brasil é referência, o que deveria ser a referência para o mundo sobre essa agenda ambiental, temos olhado com muita preocupação o comportamento desta casa, ou de muitos sujeitos que representam, o que deveria representar os interesses coletivos dessa casa, diante do que nós temos chamado das iniciativas que têm ferido os direitos da natureza e os direitos dos povos, né? Ficam se agarrando com o discurso negacionista para desmantelar as leis ambientais, para flexibilizar mecanismos que, a duras penas, nós construímos, que nos permite controlar o que é a sanha do capital diante da natureza e do direito dos povos que vivem de uma relação, muitas vezes, fraterna com a natureza, né? São indivíduos que têm fragilizado as políticas para o cuidado da nossa casa comum, como aprendemos recentemente com o nosso saudoso Papa Francisco, né? Da nossa Mãe Terra. O PL da devastação, que é impossível nós sairmos de uma audiência como essa sem dizer, é um desses tantos exemplos que essa casa tem feito e que representa o que nós chamamos de um pacote da maldade, né, que tem feito e tem demonstrado esse retrocesso da pauta ambiental, da pauta dos direitos dos sujeitos que vivem numa relação com a terra e com os bens da natureza, e que esses indivíduos, lamentavelmente, têm atuado para estar a serviço de interesses de grupos e de pessoas privados, né? Desrespeitando o que deveria ser a missão prioritária dessa casa. Para finalizar, queremos anunciar que as soluções, como já foi dito aqui, para a crise ambiental passa pelo desmatamento zero, passa pela recuperação das áreas degradadas através do plantio de árvores,
passa pela produção de alimentos diversos e saudáveis, livres de agrotóxicos, que é um dos causadores, sim, dos efeitos do aquecimento global no nosso país. Passa pelo reconhecimento de territórios tradicionais e de práticas que esses territórios têm desenvolvido. Passa pela democratização do acesso à terra. Se queremos resolver o problema do aquecimento global, que garantimos que os trabalhadores e as trabalhadoras possam, sim, ter acesso à terra. Passa pela afirmação de um compromisso ético, humano, em defesa de todas as formas de vida. Não é somente por nós que devemos assumir esse compromisso, é pelas futuras gerações, um futuro que efetivamente possa ser respirável. E já que nós estamos aqui nessa audiência, em diálogo com representantes do Parlamento, com representantes da presidência da COP, e acredito que também do Poder Executivo, queremos dizer que nós precisamos fortalecer esses laços de interlocução, né? Nós temos nutrido expectativas de ampliarmos os nossos diálogos para fortalecer, sim, a participação social e popular, que na nossa compreensão, Luciana, passa para além de termos acesso a credenciais para atuarmos no espaço dos acessos oficiais da COP30. A nossa participação, ela passa porque nós desejamos, aspiramos sermos escutados e levados a sérios no apontamento das verdadeiras, necessárias e urgentes soluções frente à crise climática. Com isso, gostaria de dizer que estamos muito felizes e estamos abertos para essa construção que passa por essa combinação aí. Com ou sem o apoio dos poderes instituídos, a Cúpula dos Povos vai estar em Belém. Nós assumimos esse compromisso perante toda a sociedade brasileira. Nós estaremos lá. Claro que nós queremos apostar muito nessa janela de oportunidades que é de diálogos com a presidência da COP, de diálogos com o Parlamento brasileiro, de diálogos com o governo federal. É por isso que nós, inclusive, compomos o GT, né, que tem debatido a COP30, nessa perspectiva de nós fortalecermos um apoio logístico, mas, sobretudo, um apoio que nos permitam nos escutar naquilo que nós acreditamos termos as verdadeiras soluções. Diante disso, gostaria de dizer um viva a Cúpula dos Povos e um viva a solidariedade e a unidade dos trabalhadores e das trabalhadoras do mundo inteiro. Que venha a COP30 no Brasil em novembro de 2025. Muito obrigada a todos e todas. Olá. Oi, Tuane. A Tuane é representante da Coalizão Negra por Direitos. Obrigado, Tuane, por ter aceito o convite. 10 minutos, Tuane. Olá, bom dia. Obrigada, deputado, pelo convite. Obrigada à Cúpula dos Povos, mais uma vez, por estar construindo essa audiência. A cúpula é formada por muitos movimentos, esse esforço que a Ayla já bem falou, de muitos movimentos do Brasil, internacionais também, na América Latina, do mundo inteiro, para poder pensar esse tempo histórico que nós estamos vivendo, marcado, né, por uma COP que vai ser construída no território brasileiro, mas uma COP que é da Amazônia, que é da América Latina, mas é uma COP que é da participação popular, assim que nós esperamos, é para isso que nós estamos impulsionando essa data, esse processo, visto os últimos 3 anos de COP, que acompanha, como é o meu caso, que as conferências não têm sido abertas para essa participação popular. Então, é um momento que nós precisamos aproveitar essa abertura para que a gente consiga avançar nas pautas climáticas a partir da demanda dos movimentos sociais, porque é essa demanda que, historicamente, né, no mundo, que joga para frente a política e que faz com que as lutas façam sentido para aquelas pessoas que mais sofrem e menos contribuem para a crise climática. Então, agradecer à cúpula e agradecer também à frente por atender a esse pedido nosso da Cúpula dos Povos. Meu nome é Tuane Nascimento, eu falo agora aqui de São Luís do Maranhão, mas eu sou nascida e criada na Vila Operária, que é uma favela da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e eu faço parte tanto da Coalizão Negra por Direitos como do Perifa Connection, 2 movimentos, um movimento negro,
a maior organização de movimentos negros nacionais, e o Perifa, que é uma organização do movimento de juventude de periferias. Então, também para trazer uma voz aqui do movimento negro, do movimento de periferias, do movimento de juventude. Nossos movimentos estão construindo a cúpula dos povos, para além da incidência que a gente já faz historicamente aí há 4, 5 COPs, pelo entendimento da importância de que a COP só será avançada se o povo estiver ocupando e criando uma agenda pública para que o debate climático faça sentido para as nossas realidades, especialmente do sul global, a periferia do mundo. Né? Desde o Acordo de Paris, que já vem a completar aí, já vai completar 10 anos, a Conferência do Clima, né, a COP, já vem se atualizando, já vem afirmando que existe uma diferença entre aqueles que mais poluem e aqueles que menos poluem, aqueles que são os que mais contribuem para a mudança climática e aqueles que são os mais afetados pela mudança climática. Mas parece que os países, né, pela conjuntura política e por muitas das disputas, cada vez mais têm se esquecido desse compromisso que foi afirmado lá no Acordo de Paris. E o esquecimento, a vontade política deliberada de não cumprir esse requisito está vindo por acabar e destruir toda a perspectiva que nós temos de tentativa de fazer a manutenção do 1,5, de tentar pensar o carbono zero. Então, isso é algo muito importante para que a gente consiga mobilizar e pressionar esses países. Um outro exemplo é o caso das NDCs, né? As NDCs, nós temos aí centenas de países que são de Paris, e até o prazo, somente 22 países tinham entregue suas contribuições nacionalmente determinadas. O Brasil, que entregou uma contribuição boa, poderia ser mais avançada, poderia, mas foi uma contribuição boa. E acredito que essa mobilização entre a sociedade civil dos países, como é o caso da Cúpula dos Povos, pode ajudar, inclusive, a presidência da COP para poder pressionar para que os países entreguem suas NDCs, visto que isso é extremamente importante para que a COP30 tenha um grande sucesso. Então, eu acredito que o nosso papel aqui é pensar como que a Cúpula dos Povos pode pressionar uma agenda internacional de luta dos povos, do combate à mudança do clima, mas não só o combate à mudança do clima. A Cúpula dos Povos tem 6 eixos extremamente importantes, extremamente delimitados. Convido a todos, a todas, para que leiam esses eixos. Eu acho que essa sistematização que a cúpula está fazendo do processo de lutas, não só brasileiro, mas mundial, vai ser extremamente importante para a gente usar como cartilha, para que daqui a alguns anos, quando a gente pensar onde que nós estamos nos perdendo, para onde nós devemos olhar, como que nós devemos se sistematizar, eu acho que voltar para a Carta da Cúpula dos Povos vai ser extremamente importante como um guia nosso político para a luta internacional e também para os aspectos subnacionais. Então, essa perspectiva da Cúpula dos Povos, de se colocar num espaço de diálogo, não só de diálogo, mas de pressão para o campo da Conferência do Clima é extremamente importante, e acredito também que o parlamento possa usar isso para que as leis, para que tudo que envolve documentos, avanços, audiências, para pensar a mudança do clima, seja aprovado nessa casa. Essa luta popular, esse espaço que pode ser, que vai ser construído, a Cúpula dos Povos, a gente vem dizendo, não é um evento, a Cúpula dos Povos é um processo. Então, esse processo pode ser demandado, nós estamos nos colocando aqui à disposição do parlamento, para toda vez que tiver alguma ameaça, algum retrocesso, alguma tentativa para que, sim, alguma lei seja aprovada, que a Cúpula dos Povos seja demandada, a Cúpula dos Povos fica à disposição para que a gente, sim, esteja junto nas lutas, nas mobilizações, para que o país, o Brasil, ele não fique para trás através do parlamento, que a gente sabe que é uma luta muito difícil, que vocês enfrentam aí, a gente acompanha, muitos dos nossos companheiros estão aí fazendo advocacy no dia a dia, então também é colocar a Cúpula dos Povos nessa disposição. Falando como juventude, a juventude, especialmente o debate climático, tem um histórico muito forte de mobilização, é um campo da sociedade muito presente nas mobilizações internacionais e não será diferente esse ano.
Esse ano a juventude também está com muita força, construindo a Cúpula dos Povos, construindo a Conferência Global de Juventude, que é a COI, que acontecerá antes da COP, e também a COP e a Cúpula dos Povos, para mobilizar toda a juventude, não só de Belém do Pará, não só da Amazônia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para fazer as manifestações, para poder pressionar e pensar como que a gente pode desaguar esse processo histórico para que a gente não perca esse momento. E acredito também que a cúpula tem essa oportunidade de iniciar, de voltar esse movimento de mobilização em diálogo com todos os movimentos brasileiros e internacionais, mas em diálogo com diversas instituições. É muito caro o que a cúpula tem feito desse diálogo com os governos, com os parlamentos, com a sociedade civil, para que a gente consiga juntos construir essa agenda de lutas para chegar na COP30, desaguar essa agenda de lutas e tirar dali uma plenária muito forte. Então, também acho que fica o convite para os deputados e deputadas estarem presentes na Cúpula dos Povos. Acredito que boa parte dos senhores e senhoras vão estar em Belém, mas é importante também que se comprometam de ir até a Cúpula dos Povos, de ir até a Universidade Federal, para que vocês possam acompanhar o processo de lutas, para que vocês possam receber esses documentos, para que vocês possam ver o que a juventude tem feito, para que vocês possam acompanhar esses diversos movimentos que a ela bem citou, que estarão presentes lá. Então, acho que também é uma demanda que fica para que as instituições aqui presentes também estejam presentes lá na Cúpula dos Povos. Também, para finalizar, para que se juntem esse processo que vem acontecendo até a Cúpula dos Povos, para que coloquem esses assessores à disposição, para que a gente esteja em diálogo, para a gente fortalecer as lutas que estão acontecendo, que nós possamos barrar os retrocessos e que esse ano de 2025 seja um ano da virada. Né? Vindo do movimento negro, nós temos uma expectativa muito forte do Brasil, como um país de maioria afrodescendente, e a COP do Clima, infelizmente, tem ignorado esse debate, o debate dos afrodescendentes. Não é um debate que chega, mas a gente sabe que isso é processo de muita luta. E os movimentos afrodescendentes, os movimentos negros têm lutado para que essa COP30 tenha como marcador que a menção aos afrodescendentes, a possibilidade da construção de uma constituinte afrodescendente, uma participação grande, com credenciais garantidas da população afrodescendente, pensando que o Brasil pode fazer história, assim como a Colômbia fez história na COP da Biodiversidade. Então, isso também é uma expectativa nossa, uma luta nossa do movimento negro, da Coalizão Negra por Direitos, para que a COP30 seja marcada, tenha a cara do povo e do povo brasileiro, afrodescendente, dos povos indígenas, da juventude, que é muito pulsante, e de uma sociedade civil brasileira que é extremamente participativa. Então, acho que fortalecer a Cúpula dos Povos como o espaço de participação social, a gente sabe que tem diversos espaços, mas a Cúpula dos Povos tem feito esse exercício de se juntar, de trazer, de unir diversas vozes. Então, acredito que é o espaço, assim, de referência para a mobilização social. Então, fortalecer e colocar esse espaço à disposição das lutas, eu acho que é o melhor caminho para a gente construir até novembro e o caminho para a gente construir no pós-novembro. Eu acho que a Cúpula dos Povos, esse início também na mobilização social, do debate climático, unificado aqui no Brasil, juntando diversas visões, diversos eixos, diversas perspectivas para poder pensar como que a mudança do clima não vai afetar as nossas vidas de forma tão devastadora e como a gente também vai conseguir barrar essa mudança climática a partir das perspectivas, né, da mitigação, de adaptar as cidades e pensar o debate das perdas e danos. Eu acho que são muitos diálogos que nós precisamos fazer e a Cúpula dos Povos está aqui à disposição, a juventude, o movimento negro da Cúpula dos Povos, o movimento de periferia da Cúpula dos Povos está à disposição para tal. Muito obrigada. Muito obrigado. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 9, 14 a 17. O texto informa que Jesus faz refeição na casa do cobrador de impostos, chamado Mateus. E a refeição acontece em dia que eles deveriam estar em jejum, segundo a prescrição da lei dos judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito em torno do ano 80 a 90 depois de Cristo, para uma maioria de cristãos vindo do judaísmo e também de religiões consideradas pagãs.
Nesta diversidade, os judeus entravam em conflito com os pagãos porque estes não seguiam os rituais judaicos. Diante desses conflitos, o evangelista quis mostrar à comunidade que no tempo de Jesus ele não se prendia aos rigorismos da lei, como faziam os fariseus e até os seguidores de João Batista. Porque para Jesus o importante é a pessoa humana, é a vida em primeiro lugar. Estar ali na casa de Mateus, o cobrador de impostos, aquele que sempre fora excluído da religião por ser considerado impuro. Isto era motivo de festa, exigia refeição com mensalidade. A comunidade de Mateus compreendeu que Jesus representa a nova aliança entre Deus e o povo. E numa metáfora já utilizada no Antigo Testamento, Jesus é o noivo. Não há motivo para jejum. Pelo contrário, deve haver festa, refeições com celebrações diante da boa nova do noivo, anunciando a salvação para todos e todas. Para criticar a visão dos judeus diante da lei de Deus, Jesus usa a seguinte metáfora: não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Ou seja, Jesus vai dizer que eles são como odres velhos, pois estão fechados em suas tradições antigas e engessadas. Enquanto eles estiverem com suas concepções antigas sobre a lei de Deus, ou seja, os formalismos rituais e doutrinários, não poderão se renovar. São incompatíveis com a boa nova, a novidade mostrada por Jesus, o vinho da nova aliança. Nesta nova aliança, Jesus desconstrói a leitura e percepção fundamentalista sobre Deus e o seu projeto para dar pleno cumprimento à lei. Devemos trazer essa questão para a nossa realidade hoje, pois ainda sofremos com os fundamentalismos religiosos. Muitas lideranças religiosas resgatam as atitudes rigoristas daqueles fariseus e doutores da lei do tempo de Jesus. Muitos usam a Bíblia, sobretudo o Primeiro Testamento, para justificar atitudes de exclusão e várias outras formas de violências contra a pessoa humana. Oremos para nós, em nossa comunidade, estejamos abertos à boa nova de Jesus, numa atitude de vida completamente nova, para acolher essa novidade do reino dos céus. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão.
verdade.